Boa tarde, queridos companheiros, ou boa noite aqui para Portugal. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar do Grupo de Estudos Caminhos de Amor e Paz. Nós tivemos aqui um interregno involuntário. O último Evangelho no Lar foi no dia 4 de novembro, nós hoje estamos no dia 18. Porque sofremos um ataque cibernético, não é? Como um cyber-ataque, como agora modernamente se diz. E, portanto, tivemos que resolver o problema, reforçar os firewalls e todas essas coisas. E pronto, e cá estamos novamente convosco. Pedimos desculpa por este período sem estudos, mas eu espero que cada um de nós tenha feito o seu trabalho e os seus estudos como naturalmente nós fazemos e as nossas meditações, e estejamos todos bem, que é o que é preciso, e tranquilos. Nós vamos então começar o nosso Evangelho no Lar pela leitura do Evangelho com a Suzy, mas antes vamos fazer uma pequena prece de harmonização. E este Evangelho, como sempre, também é comentado pelo livro Fonte Viva, que é um livro psicografado por Chico, editado pelo Espírito Emmanuel. Sendo assim, eu convido a todos para quem quiser fechar os seus olhos e levar o seu pensamento à luz maior do nosso princípio criador, como lhe chamava Allan Kardec, o nosso sol central do universo, é assim que nós conseguimos imaginá-lo, é assim que, com uma grande luz, uma luz gigantesca, imensa, que tudo cria e que tudo gera. E essa luz imensa vem até ao Sol da nossa galáxia, morada dos grandes espíritos perfeitos, e vem até ao nosso Sol do nosso sistema solar e até nós. E assim, envoltos nesta luz maravilhosa, vamos harmonizar o nosso pensamento com a luz e na luz. Vamos pensar só luz. E vamos esforçar-nos para não imaginar mais nada a não ser luz. E que ela possa envolver-nos a todos, cada um por si, obviamente, e ver-nos assim envolvidos numa luz maravilhosa. Uma luz vibrante, uma luz leve, acolhedora e purificadora. Vamos agradecer todas as bênçãos que recebemos e que iremos receber. Muitas delas, como eu costumo dizer, nós nem temos consciência de que elas nos são entregues, derramadas sobre nós, de que nós somos protegidos de muitas questões que nós nem imaginamos. Portanto, agradeçamos sempre. Nós não precisamos de saber tudo, não devemos saber tudo, porque não temos capacidade para entender tudo. Ainda. Nós estamos a trabalhar para isso. Amado Mestre Jesus, gratidão imensa por voltarmos aos nossos estudos em conjunto. Gratidão imensa pelas oportunidades que temos, pelos alimentos físicos e espirituais que nos são proporcionados, pela oportunidade do trabalho, material e espiritual, pelos irmãos que nos acompanham deste e de outros planos, irmãos de luz, irmãos de amor, nos orientam. Gratidão imensa pelos nossos irmãos encarnados, humanos, animais, plantas. Trabalhamos todos como um só, para o bem se instalar aqui neste planeta. E todos contribuímos naquilo que já sabemos e podemos, com o nosso quanto de luz.
para que possamos transitar para uma nova vibração. Porque quer queiramos, quer não, é esse o caminho. Podemos optar por fazer agora com amor e luz, ou mais tarde. Portanto, vamos nos comprometer com o nosso trabalho, vamos nos comprometer connosco mesmos, com a vossa ajuda, com a vossa paz, com a vossa harmonia e sabedoria, que se faça em nós a vontade de Cristo Jesus, e não a nossa, neste trabalho maior, nos transcende muito, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, nós vamos já dar as boas noites à nossa querida irmã Suzy. Olá, Suzy, boa noite. Bem-vinda a Boa este noite, nosso estudo, ao fim deste interregno, não é? é verdade. E Boa cá noite a estamos de todos. novo. E cá estamos de novo, Vamos graças a lá. Deus. É verdade. E vamos então fazer a leitura. Desculpa, não percebi, estavas a. Estava-te a dizer que o tempo agora é teu. Ah, ok. Ah, E vamos então fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 19. Bem-aventurados os que têm o coração puro. E este item pertence a deixai vir a mim os pequeninos. E então diz assim: deixai vir a mim os pequeninos, porque eu possuo o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim aqueles que, temerosos e frágeis, têm necessidade de apoio e de consolação. Deixai vir a mim os ignorantes, porque eu os esclarecerei. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes. Eu lhes ensinarei o grande remédio para aliviar os males da vida, o segredo para curar suas feridas. Qual é, meus amigos, este bálsamo poderoso que possui tanta virtude? Esse bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e consegue curá-las. É o amor, é a caridade. Se tiveres esse fogo divino, o que podereis temer? A todos os instantes da vossa vida, direis: meu Pai, que seja feita a vossa vontade e não a minha. Se vos agrada experimentar-me pela dor e pelas atribulações, sede bendito, porque é para o meu bem. Eu o sei, que a vossa mão pesa sobre mim. Se vos agrada, Senhor, ter piedade da vossa frágil criatura, dar ao seu coração as alegrias prometidas, sede ainda bendito. Mas fazei que o amor divino não adormeça em sua alma, e que incessantemente ela faça subir até vossos pés a voz do seu conhecimento. Se tiverdes amor, tereis tudo o que se pode desejar na terra. Possuireis a pérola preciosa que nem os acontecimentos, nem a maldade daqueles que vos odeiam e perseguem poderão vos arrebatar. Se tiverdes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atacá-lo. E vereis desaparecer de vossa alma tudo o que possa manchar a sua pureza. Sentireis o peso da matéria diminuir dia a dia. E como o pássaro que plana nos ares não se lembra mais da terra, subireis incessantemente, subireis sempre, até que a vossa alma inebriada possa saciar-se de verdadeira vida no seio do Senhor. No Espírito Protetor, Bordeaux, 1861. Que assim seja. que assim seja, Suzy. É uma leitura maravilhosa. É uma leitura maravilhosa, é uma leitura de incentivo, é uma leitura de coragem, é uma leitura de leveza, não é? E de grande desafio, pois é esse mesmo o nosso caminho. A nossa grande romagem, como nos diz aqui Emmanuel, no capítulo 3 do livro Fonte Viva, que nos saiu para comentar exatamente este capítulo 7º, item 19, a nossa grande romagem é esta mesmo, é caminharmos sempre, sempre com amor para o amor, com caridade para sermos caridosos, não é? E essa é a nossa grande pérola preciosa que nasceu conosco, pois nós somos luz e ela faz parte da luz maior.
a que chamamos Deus, que é a nossa fonte criadora. E diz-nos então Emmanuel, nesta reflexão, está no capítulo 3, intitulada Na Grande Romagem. Ele começa com uma frase da Carta aos Hebreus, de Paulo, no seu capítulo 11, versículo 8, que diz o seguinte: Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. E isto é muito interessante, antes ainda de nós fazermos aqui a leitura deste capítulo de Emmanuel. É muito interessante aqui esta reflexão para nós hoje. Nós hoje somos pessoas que estamos em termos temporais aqui da Terra, há muitos anos de distância já de Abraão, não é? Mas nós ainda não conseguimos, na maior parte das vezes, irmos sem saber para onde vamos. Isto em termos espirituais, em termos de rumo de vida. Ou seja, irmos com a fé de que somos iluminados, encaminhados por uma força bem maior do que nós, e indo sabendo que nós assumimos um compromisso connosco mesmos antes de reencarnarmos, não é? E não nos lembramos, porque faz parte do nosso processo reencarnatório que assim seja, o véu do esquecimento, nós não nos lembramos daquilo com que nos comprometemos antes de nascer. Mas isto indica também que nós somos muito mais racionais, que nós estamos envolvidos num mundo muito racional, e nós deixarmos guiar pela nossa intuição, que é isto, irmos sem saber para onde vamos, porque estamos. A nossa intuição, o nosso ser, a nossa essência sabe, nós não temos consciência. E como estamos muito habituados a sermos racionais e a achar que o nosso eu egoico, é que determina a nossa caminhada, temos dificuldade em seguirmos a voz da nossa consciência ou do nosso espírito. Temos de alguma dificuldade em termos esta fé cega que obedece àquilo que faz sentido à nossa consciência, à nossa alma. Vamos ver o que é que nos diz Emmanuel. Nós temos dificuldade, mas estamos a estudar para começar a não ter. Estamos a trabalhar em nós para criarmos, de alguma maneira, algum caos interior. Não que queiramos o caos. O caos como fim é destrutivo, mas não há nenhuma mudança no ser humano que ocorra, ou alguma mudança no mundo que ocorra, sem que haja uma destruturação, sem que haja uma desmontagem, digamos assim. E essa destruturação e essa montagem muitas vezes chega-nos quase como caos. É isso que nós sentimos dentro de nós mesmos, a nível da nossa consciência e do nosso íntimo. Quando nós saímos de uma, só me veio o nome em inglês, de uma parametrização, um framework, ou seja, de um modo de fazer as coisas que aprendemos desde muito novos e que vamos desmontando à medida que vamos estudando estas leis maiores, nós sentimos em nós algum caos interior, porque estávamos habituados a um conforto de saber como agir, como ser, como pensar, o que fazer, para irmos para uma zona em que nós sabemos que está correto, que é certo, mas não temos ainda o conhecimento total, não é? Porque não temos ainda capacidade para o ter, não temos crescimento espiritual que permita. E temos que aprender a confiar na nossa intuição, que é isto que Paulo aqui nos vem dizer. Temos que aprender a desenvolver em nós a fé em nós mesmos, de que temos em nós o conhecimento necessário, e esse conhecimento vem-nos muitas vezes através de intuições, outras vezes de nós mesmos, outras vezes são intuições que vêm através do nosso anjo da guarda, através do nosso mentor, para nos ajudar na caminhada. E nós ainda temos alguma dificuldade nesse processo. E diz-nos Emmanuel, pela fé, o aprendiz do Evangelho, que somos nós, é chamado como Abraão à sublime herança que lhe é destinada. A conscrição atinge a todos. E aqui, conscrição, da minha pesquisa,
ela tem o mesmo significado em português de Portugal e português do Brasil, que é conscrição, significa qualquer trabalho involuntário que seja requerido por uma autoridade. Em Portugal, antes do 25 de Abril, esta palavra era muito utilizada quando os jovens rapazes chegavam a uma determinada altura, eram chamados para fazer o serviço militar, que era obrigatório. Portanto, eles respondiam a uma conscrição, era o termo exato nessa altura. Em termos de Portugal, de português do Brasil, e vindo do próprio latim, portanto, é igual para português, seja ele do Brasil ou de Portugal ou de qualquer outro país que fale português. eh, Conscrição é sempre isto, é sempre um trabalho que é involuntário. Portanto, nós somos chamados a um trabalho que não nos voluntariamos para ele, que é de alguma forma obrigatório por uma autoridade. Aqui, neste contexto mais espiritual, continua a ter o mesmo significado. Nós, em Portugal, é que já não usamos esta palavra com frequência, porque ela está, de alguma forma, ligada a esta situação do serviço militar obrigatório antes do 25 de Abril. Portanto, mas conscrição que atinge a todos é a obrigação que nós temos e o compromisso que nós temos por nós mesmos, e com que nos comprometemos, mas agora, enquanto encarnados, para nós é involuntário, porque nós não o fazemos voluntariamente. E a autoridade aqui é o nosso princípio criador, é Deus, é o nosso Pai Celestial, que acaba por nos orientar no nosso processo evolutivo. E muitas vezes nós achamos, como por exemplo o caso da doença, não é? Que é uma aprendizagem, nós sabemos, é uma expressão da alma que se vai materializar no corpo físico, para retificar as situações que nós mesmos criamos em vidas pretéritas, não é? Nós não nos voluntariamos para a doença, nós não nos voluntariamos para a dor, de todo, não é? Mas, de qualquer forma, faz parte de um processo, e é um processo igual para todos. Uns de uma forma, outros de outra, mas é um processo igual para todos. E é neste sentido que aqui Emmanuel o utiliza. Portanto, a conscrição atinge a todos. O grande patriarca hebreu, neste caso Abraão, saiu sem saber para onde ia. E nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Ignoramos as estações de contacto na romagem enorme, mas estamos informados que o nosso objetivo é Cristo Jesus. Lá está, nós ainda não temos capacidade para saber, é assim, nós ainda não temos capacidade para saber o que é que já fomos. E já fomos. Isso está nos nossos registros de alma. Quando partirmos deste mundo material, a nossa liberdade, se assim tivermos já esse mérito, permite-nos termos acesso a todas essas informações, ou pelo menos ter acesso a algumas que a nossa consciência já tem a capacidade para saber, para aguentar. Quanto mais sabermos o nosso caminho futuro, não é? Porque ele também é de algum modo construído por nós. E de outro modo, no geral, não. Mas de qualquer forma, o nosso objetivo, que nós já sabemos, é Cristo Jesus, que é o nosso grande regente planetário. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinhos de calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? E quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu, em largos trechos da senda? É insolúvel a resposta. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade,
depois é o sofrimento e em seguida é a solidão. Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, julguemos para diante pelo menos alguns milímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos sem repouso pela montanha escarpada, vencendo desertos, superando dificuldades, varando nevoeiros, iluminando obstáculos. Abraão obedeceu, sem saber para onde ia, e encontrou a realização da sua felicidade. Obedeçamos por nossa vez, conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera além da cruz, nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. A nossa grande romagem é sempre uma romagem, como nos diz o Evangelho, de amor e caridade por nós mesmos, uma romagem de aprendizagem e evolução em nós mesmos. E por conseguinte, como nós já vamos sabendo, porque essa informação vem-nos chegando da espiritualidade, quando nós conseguimos avançar alguns milímetros, como nos diz Emmanuel, se nós naquele dia não conseguimos avançar 2 passos, avancemos alguns milímetros. Quando nós já avançamos alguns milímetros, tudo ao nosso redor vai ter o impacto do nosso avanço. Nós estamos a trabalhar pela nossa própria evolução, certo, não é? Mas quando nós evoluímos, tudo muda ao nosso redor. E nós já vamos tendo essa consciência. Nós já vamos tendo essa capacidade de entendimento. Portanto, nós neste momento, à medida que vamos tendo esta capacidade de entendimento, vamos tendo uma maior responsabilidade. Porque no dia em que não conseguimos avançar 2 passos, não conseguimos avançar alguns milímetros, conseguimos ter consciência de que não conseguimos, também já é evolução. E no dia seguinte, se calhar avançamos uns milímetros. Depois avançamos 1 passo. Depois avançamos 2 e a seguir não avançamos nenhum. Faz parte da nossa própria evolução. E o importante é nós não esmorecermos. É nós termos em nós a força maior da luz, do amor e da caridade por nós mesmos, porque nós não somos perfeitos ainda. Nós temos em nós o protótipo da perfeição divina, porque nós somos luz e nós somos imortais, todos nós. Mas ainda não somos perfeitos. Ainda estamos a aprender a sermos nós, para depois aprendermos a corrigir-nos, para depois aprendermos a aperfeiçoar-nos mais. E à medida que este processo vai abrindo, nós vamos cada vez tendo mais informação e mais perspectiva para continuarmos este maravilhoso trabalho. Portanto, a nossa grande romagem, como ainda somos pequeninos, como nos diz o Evangelho, e que Jesus Cristo nos convidou a irmos todos ter com Ele, não é? Venham a mim as criancinhas. Só podemos dizer aquilo que diz o Evangelho: Pai, que se faça em mim a tua vontade e não a minha. Tal como disse Abraão, com toda a fé do seu coração, e seguiu sem saber para onde ia. Assim possamos nós ter esta força daquilo que já compreendemos, que é a nossa grande romagem, quer nós queiramos ou não queiramos, acreditemos ou não acreditemos, a nossa grande romagem é sempre a romagem da evolução no amor, com caridade e fé, para sermos seres perfeitos, na luz maior, com a luz maior em nós, e à medida que nós vamos dando estes passinhos, e passinhos, e passinhos, nós vamos ajudando-nos, a nós e aos outros, a transmutar as sombras que ainda temos em luz. E vamos tendo consciência cada vez maior de que sombras é que nós falamos em nós.
e dando aos outros a caridade e o amor para que eles possam ter a paz de descobrirem por eles o que é que ainda têm que corrigir. Não nos compete a nós identificar a sombra dos outros. Compete-nos a nós identificar a nossa para a conseguirmos trabalhar e podermos assim, silenciosamente, indiretamente, fazermos a nossa parte também com os outros. Essa é a nossa grande romagem. Este é o nosso grande caminho. Caminho do amor, o caminho da caridade e o caminho para a nossa adolescência espiritual, porque ainda somos crianças, não é? São umas mais pequeninas, outras recém-nascidas, umas já andam, outras já sabem, já têm noção de quem são, não é? Já andam nos 6, 7 anos, digamos assim. Outras estão quase na adolescência, mas ainda somos crianças. Querida Suzy, que tens para nos dizer? Gostei muito. Acho que é uma leitura muito bonita e muito esclarecedora. E, pronto, isto realmente, acho que a caminhada é feita, é um dia de cada vez, é um minuto de cada vez, e tentando sempre fazer o melhor, né? Caminhando sempre, sempre de encontro a Jesus, o nosso Mestre, e de acordo com aquilo que o nosso Pai Celestial nos deixou, não é? É isso mesmo. E vamos tentando fazer o melhor. Mas É, realmente é pelo amor e pela caridade. é isso mesmo. O amor é a nossa grande transformação. Suzy, um beijinho muito grande, uma noite Um beijinho boa. também, Obrigada. Beijinhos para todos e até sexta-feira no e nosso até sexta-feira, estudo espero bem que sim. sobre a Espero bem que mediunidade. sim. Só pode, só pode. Até sexta. Beijinhos para Até todos. sexta. Boa Beijinhos noite a para todos. todos. Obrigada. Beijinhos.